Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar a respeito de mais dois assuntos que as palavras têm os nomes um pouquinho diferentes, um pouquinho difíceis, mas vocês vão ver que na prática não é tão difícil, não é tão complicado. Nós vamos falar hoje a respeito de palavras que são homônimas e palavras que são parônimas. Bem, talvez você se pergunte, que diabos é homônima e que diabos é parônima? E nós vamos tentar esclarecer isso na nossa videoaula de hoje. Homo é um radical grego que significa igualdade. Então nós devemos entender que palavras homônimas são palavras que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia e às vezes têm um sentido diferente. Eu posso exemplificar isso, por exemplo, com a palavra manga. Nós temos a palavra manga de fruta e nós temos a palavra manga, como por exemplo a manga da camiseta. Elas são escritas da mesma forma, são pronunciadas da mesma forma, mas têm sentidos diferentes dependendo do contexto em que elas estão. Essas são palavras homônimas. Bem, dentro das palavras homônimas, nós temos aqui três subdivisões, ou três subclassificações. Nós vamos ter as palavras que são chamadas homônimas perfeitas, como manga, em que, se eu disser manga da fruta ou manga da camisa, eu tenho a mesma escrita e a mesma pronúncia funcionando perfeitamente igual. Posso dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, nós temos aqui o caso dessa palavra, vocês verão que eu sou capaz. Nesse caso, o verbo ver está classificado aqui no futuro do presente do modo indicativo, o que chega na forma verbal verão. Mas se eu disser, o verão deste ano está muito chuvoso, agora eu estou me referindo a um substantivo, verão, que determina uma estação do ano. Perceberam que de verão para verão não tem dificuldade nenhuma e nem tem distinção nenhuma entre a grafia ou entre a pronúncia? Então nós temos homônimas perfeitas. Depois nós vamos ter homônimas homófonas. Espera aí, homófonas significa iguais, porém com sons um pouco diferentes. Por exemplo, olha, se eu disser assim, a seção de roupas masculinas fica no andar de cima. Ou se eu disser, cheguei atrasado à sessão do filme, eu tenho duas palavras que são escritas de forma parecida, mas que têm significados diferentes. Por exemplo, seção de departamento de loja é escrito com SE, C cedilha A, O tio. E a palavra sessão de filme, quando se refere a um tempo determinado de espetáculo, é escrita com SE, SS, A, O tio. Então vocês perceberam, nós temos aí uma ligeira diferença na ortografia, na forma como se escreve, mas a pronúncia delas é praticamente igual. Nós teremos aqui palavras homônimas homófonas. E depois nós temos aqui o que nós chamamos de homônimas homógrafas. Bem, quando eu vou ter um homônimo homógrafo, professor? Isso vai acontecer sempre que você tiver as palavras com grafias iguais, mas com a pronúncia um pouquinho diferente. Vou dar exemplos disso para vocês. Por exemplo, se eu disser, eu gosto muito de vocês. Eu estou utilizando o verbo gostar, conjugado no presente do indicativo. Agora, se eu disser, gosto não se discute. Vocês perceberam que quando eu digo gosto, eu estou pronunciando com a vogal O aberta, eu digo gosto. E depois eu digo gosto, no sentido de substantivo abstrato. Eu pronuncio com a vogal O fechada. Eu não digo gosto mais, eu digo gosto. Gosto não se discute. Então nós temos aqui uma ligeira diferença entre a pronúncia de gosto e de gosto. Isso configura para nós uma homônima homógrafa. Bem, e o que são então palavras parônimas? Palavras parônimas significa que nós temos a escrita e a grafia parecidas, só que o sentido é diferente. Por exemplo, a palavra cavaleiro e a palavra cavalheiro. Nós temos ali uma escrita e uma pronúncia muito parecida, mas se formos observar, o sentido é distinto. O sentido é basicamente diferente. Por exemplo, a palavra cavaleiro se refere a alguém que monta cavalo, ao passo que a palavra cavalheiro se refere a alguém gentil, educado, polido, com boas maneiras.
mas essas palavras são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Outro exemplo, temos aqui a palavra amoral e a palavra imoral. Geralmente, quando as nossas mães ou quando alguém de mais idade chama alguém de imoral, estão querendo dizer que essa pessoa não tem moral. Mas se nós formos observar o sentido dessa palavra, imoral não é alguém sem moral, é alguém com uma moral curta, baixa. Se quisermos dizer que a pessoa não tem moral, devemos dizer amoral e não imoral. Então perceberam que de amoral para imoral nós temos uma pronúncia parecida e uma grafia muito parecida, com uma diferença mínima aqui de pronúncia e completamente diferente no significado. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje a respeito de parônimas e homônimas, e vocês terão algumas atividades para realizar com ela, estarão disponíveis lá na nossa plataforma Uno e estarão disponíveis também no Agenda Edu. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.